A noite promessa carregava um mistério que atravessava o silêncio do imenso salão dourado. O sheik bilionário, com seu olhar profundo e altivo, entrou acompanhado por uma mulher que ninguém esperava ver ali. O murmúrio imediato que se espalhou entre os convidados seria apenas o primeiro sinal de que aquela noite viraria cabeça para baixo. O palácio vibrava entre a tradição ancestral do Emirado e a modernidade que pulsava em cada lustre de cristal pendurado no teto. O aroma de incensos exóticos misturava-se ao perfume sutil das flores frescas, enquanto o brilho do ouro refletia nos vestidos longos e nos trajes sob medida. O som suave de um quarteto de cordas preenchia os corredores decorados com tapeçarias antigas. Em meio à opulência, a presença do sheik bilionário impunha respeito absoluto. Seu terno negro impecável vestia mais do que status, portava segredos pesados. A babá, mulher discreta de olhos castanhos translúcidos, sentia cada passo como uma tempestade silenciosa. Havia anos cuidando dos filhos daquele homem poderoso, sempre nos bastidores, longe dos holofotes do luxo desmedido. Agora seu vestido simples contrastava fortemente com o mar de joias e seda. O cheiro de couro dos sapatos caros e o sussurrar de tecidos nobres faziam-na sentir uma estranha combinação de medo e dignidade. Tinha consciência de ocupar um espaço que jamais imaginara, e mesmo assim carregava uma firmeza invisível nos ombros curvados pela rotina, mas eretos perante o julgamento dos olhares que a mediam em segundos. A festa evoluía em sussurros crescentes, provocando olhares atravessados e bocas comprimidas em perguntas não ditas. Por que o sheik bilionário chegou com a babá? Cochichavam, enquanto outros jogavam olhares desconfiados, buscando uma explicação para aquela aparição inusitada. No meio da sala, o sheik permanecia imóvel, sua postura emanava autoridade silenciosa. Apesar do murmúrio cortante, ele não desviava o olhar da babá, como se dissesse que nada e ninguém ali importava além dela. Entre um copo de champanhe e um sorriso ensaiado, o jogo de tensão sutilmente crescia. A babá enfrentava cada olhar com uma serenidade impenetrável. Sabia que cada respiração sua era observada, cada sorriso medido. O sheik pelas bocas invisíveis, ora um tirano arrogante, ora um homem com algum segredo inconfessável, criava ao seu redor uma aura de proteção quase impenetrável. Em silêncio, um pacto invisível se formava entre eles, sem palavras, carregado de respeito e uma intensidade quase dolorosa. Quando o relógio deu quase meia-noite, um sussurro quebrou o murmúrio no salão. O sheik bilionário dirigiu-se ao centro da festa e, sem aviso, tomou a mão da babá, puxando-a para seu lado. Todos os olhares congelaram. Esta é a mulher que mantém minha família unida, disse com um tom firme que fez o salão silenciar, rompendo o falso consenso. O mistério no brilho de seu olhar ampliou especulações. Seria apenas companhia, ou havia algo mais poderoso por trás desse gesto ousado? Antes que a conversa recomeçasse, um envelope lacrado deslizou silenciosamente da mesa próxima para a mão da babá. Ela mexeu os lábios em um quase imperceptível pedido de silêncio. O conteúdo daquela carta selada prometia alterar não só o destino dela, mas a estrutura do império imenso que o sheik bilionário construíra. E antes que a noite revele todos os seus segredos neste império, confirme se você já faz parte desta saga intrigante.
Deixe seu like se o mistério deste sheik bilionário despertou sua curiosidade. Conte nos comentários. O que você acha que motiva este gesto ousado? Sua paixão por histórias como essa é o que nos mantém contando cada capítulo. Obrigado por estar conosco. O envelope lacrado repousava pesado na mão da babá, como se carregasse o peso de um destino que ela jamais poderia prever. Seus dedos tremiam levemente, ocultos pelo brilho do ouro que reluzia nas pulseiras das convidadas, nas joias penduradas como estrelas nos pescoços elegantes. O salão, antes repleto de murmúrios, parecia diluir-se num silêncio quase palpável, concentrado naquele instante. O sheik bilionário não tirava os olhos dela, firme e implacável, uma sombra protetora em meio à tempestade silenciosa que os rodeava. Tinha algo nos seus olhos, uma chama que queimava por dentro, uma promessa não dita, uma guerra interna tão feroz quanto aquele mundo de luxo onde ambos se encontravam. Com um gesto discreto, a babá ingressou num corredor pouco iluminado, afastando-se da multidão inquisitiva. O som distante do quarteto de cordas, substituído pelo eco de seus próprios passos apressados sobre os mármores finos, enquanto as paredes douradas, testemunhas silenciosas de tantas histórias, sussurravam segredos antigos. Parou diante de uma estátua de alabastro, a mão trêmula abrindo o envelope com uma paciência desesperada. Dentro, papéis delicados, envelhecidos pelo toque e pelo tempo, revelavam a verdade que ameaçava abalar os alicerces do império. Construído pelo sheik bilionário, uma herança secreta, documentos que garantiam o controle absoluto de propriedades há muito esquecidas, mas cujo valor ia além de bens materiais. Era poder disfarçado em letras frias. Seu coração acelerou. O silêncio ficou pesado ao ponto de cortar a respiração. O destino a pulsava entre os dedos. Uma encruzilhada onde passado e presente colidiam com um futuro inevitável. Por que aquela carta havia chegado depois de tantos anos? E por que em uma noite marcada por revelações veladas e olhares que carregavam toneladas de segredos? Ela sabia que não podia recuar. O sheik bilionário precisava saber. Voltando ao salão principal, encontrou-o exatamente onde o deixara. Imponente, seus olhos lendo cada movimento, cada emoção que ela tentava disfarçar. A multidão já se dispersava, mas ainda havia, a tensão no ar, um eco do que acabava de se desdobrar. Quando seus olhares se cruzaram, a palavra não dita virou ponte. Não confidenciava o conteúdo, mas sua urgência era clara. Ele se aproximou, a presença dele preenchendo cada espaço como uma onda poderosa e inevitável. Trouxe algo que mudará tudo, sussurrou ela, a voz firme apesar do turbilhão interno. O sheik inclinou a cabeça, um gesto raramente visto, revelador de sua curiosidade mais sincera. Então vamos descobrir, respondeu, tomando os documentos dela com mãos que tinham passado por guerras invisíveis, segredos e traições. Com o espaço reservado na biblioteca silenciosa, entre corredores de livros antigos e mapas do deserto, que agora parecia mais inquietante do que nunca, abriram juntos aquela caixa de Pandora. Cada palavra lida acendia uma faísca, não apenas na mente do sheik, mas naquelas que os observavam à distância. Havia mais do que apenas documentos. Escondia-se ali uma ligação inesperada, uma rede de traições familiares que ninguém no palácio ousava tocar. O passado do sheik bilionário ganhava sombras novas, e a mulher que sempre estivera à margem da história
parecia agora ter as chaves para desvendá-las. O silêncio dominou os minutos que pareciam eternos. Ela observava o rosto dele, ainda marcado pela rigidez habitual, mas com uma centelha de dúvida e medo que poucos conheciam. Um homem acostumado a controlar tudo enfrentava um inimigo invisível, o poder oculto da verdade. Quando abaixou os papéis lentamente, os olhos não se desviaram do dela. "Isso muda tudo", confessou, a voz baixa, como se pronunciando uma sentença que carregava o peso do mundo. O ar carregado do deserto parecia se infiltrar nas paredes da biblioteca, fazendo o ambiente ressoar com a gravidade do momento. A babá sentiu algo pulsar dentro dela. Não mais apenas o medo, mas também uma força silenciosa, um convite velado a enfrentar o desconhecido. Antes que pudesse dizer algo, a porta se abriu com um rangido suave. Um homem alto, trajado em robes dourados e com um olhar duro, entrou. O rosto estava tenso, a expressão grave como a aridez de uma tempestade iminente. "Sheikh Rashid", começou ele, a voz firme, mas com uma ponta de hesitação. "Acaba de chegar uma notícia no aeroporto. Uma mulher, afirma ser sua irmã, está a caminho, exigindo reconhecimento." O sheik bilionário fechou os olhos por um breve instante, como se o mundo ao seu redor sufocasse em perguntas impossíveis de responder. O silêncio se tornou grito, congelando o ar tenso da sala. Ela sentiu o mundo girar. O futuro se tornava passado, o passado se empurrava para o presente, e o enigma que os unia se ampliava, lançando uma sombra que ameaçava consumir tudo o que conheciam. Ele apertou os papéis em sua mão, um gesto que misturava frustração e determinação. Em seus olhos, uma tormenta estourava, e ali, naquele momento, a promessa do sheik bilionário ganhou um novo sentido. Não apenas unir sua família desfeita, mas proteger um legado que poderia destruir ou salvar a todos. O relógio marcou o fim da noite, mas para eles era apenas o começo da verdadeira batalha. Um sussurro saiu dos lábios da babá, quase inaudível, mas carregado de um desafio impossível de ignorar. "E se o que chega puder mudar tudo, até mesmo o que achávamos impossível?" O silêncio respondeu, mas o olhar do sheik falou mais alto. E enquanto a porta se fechava atrás do mensageiro, a sombra do segredo nascia maior, prometendo um amanhecer onde nada mais seria como antes. A porta da biblioteca se fechou com um leve estalo, isolando-os do mundo exuberante e ao mesmo tempo implacável do palácio. O ar dentro daquele recinto parecia pesados fios de seda, denso e repleto de expectativas. O sheik bilionário segurava os documentos com mãos firmes, mas seu olhar traía uma centelha de inquietação que para poucos era revelada. Aquela noite, para ele, não era apenas uma sequência de eventos. Era a ruína ou a salvação de seu império. A babá, cuja figura sempre fora para ele um porto silencioso, agora se mostrava cúmplice de um segredo que pudesse desmoronar tudo. A tensão se fazia palpável, um contraste brutal entre os papéis envelhecidos que tinham em mãos e o luxo frio que o cercava. O brilho opaco das prateleiras de mogno, o aroma sutil de jasmim que escapava dos vasos de porcelana finíssima. Ele quebrou o silêncio com a voz baixa.
cada palavra carregada de uma gravidade antiga. É impossível acreditar que essa parte da minha linhagem permaneceu oculta por tanto tempo. Essa herança, mais do que terras, pode mudar o destino de todos que vivem sob meu nome. Ela manteve os olhos fixos nele. Há mais do que bens escondidos nessas folhas. Há um convite, ou talvez um desafio. O sheik recostou-se na poltrona de couro bordado. O som do deserto distante, quase imaginário, ecoava na mente dele. As batalhas no passado da família, as traições veladas, tudo parecia convergir naquele documento inesperado. Naquele instante, a porta rangeu de novo, eliminando qualquer sensação de privacidade. Um homem alto, trajando robes dourados que refletiam a luz do candeeiro, entrou com passos determinados. Seu olhar era duro, uma muralha de rigidez e receio. Sheik Rashid, disse com voz que carregava o peso do mundo. Uma mulher desembarcou há poucos minutos. Afirma ser sua irmã. Exige reconhecimento, sua presença e sua herança. Um silêncio cortante tomou conta do ambiente. O sheik fechou os olhos por um instante, o suor frio deslizando por sua têmpora. O mundo, que até então parecia sob controle, agora se mostrava ameaçado por fantasmas do passado que ele julgara enterrados para sempre. Ela percebeu, na mudança sutil da expressão dele, a fissura que o poder não conseguia esconder. O medo do desconhecido. O receio do que uma verdade tão inesperada poderia desencadear. Quem é ela? Perguntou com a voz firme, mas quase sem força. Não sabemos ao certo, respondeu o emissário. Chegou acompanhada de advogados com documentos próprios e um olhar que não se quebra. Sua história é convincente, mas a honestidade nunca foi uma moeda garantida nesta família. O sheik levantou-se lentamente, deixando cair os papéis sobre a mesa de carvalho antigo. Passou os dedos pelo cabelo, enraivecido por dentro, mas calculista na postura. Aquele desafio era real e iminente. A babá observava cada movimento dele, sentindo a imensa responsabilidade que repousava sobre seus ombros. Não mais a mulher invisível e silenciosa, mas uma peça-chave em um xadrez perigoso. Ele caminhou até a janela que dava para os jardins iluminados pela lua. Lá fora, as palmeiras dançavam ao vento suave, e a névoa do deserto misturava-se ao ar frio da noite. Era um quadro de serenidade em meio a um turbilhão interno. Se essa mulher pensa que pode abalar o que construí, está enganada, mas não posso ignorar uma possível reaproximação, nem os perigos que ela pode trazer. Ela se aproximou. A suavidade de seus passos contrastava com a firmeza que aos poucos crescia neles. Sempre existe um risco, quando o passado volta para assombrar o presente, mas também uma chance de redenção, se estivermos dispostos a enfrentá-lo. Os olhos do sheik encontraram os dela, um choque silencioso de compreensão e reconhecimento. Havia algo naquela mulher que sempre estivera ao seu lado, que ultrapassava qualquer laço de empregada ou mera companhia. Era um elo profundo, construído em silêncio, mas agora revelado sob a pressão de segredos e perigos. O relógio na parede antiga marcava uma hora que parecia revelar o fim de uma era e o início de outra. Sussurros e passos ecoavam ao longe, enquanto a sombra da visitante misteriosa pairava sobre cada corredor do palácio. Deixe-me lidar com isso, disse ele finalmente, a determinação se misturando ao cansaço. Mas preciso da sua lealdade, não como babá, mas como cúmplice deste segredo. Ela sentiu com leve sorriso que escondia 1000 histórias.
Você terá mais do que isso. Eu serei sua guardiã, seu escudo. Naquele instante, o som do portão se abrindo beijou os ouvidos atentos do sheik. Um grupo de mensageiros chegava, trazendo notícias frescas, ainda não reveladas. O sheik se virou com rapidez, os olhos faiscando, pronto para enfrentar a tempestade que se aproximava. Era hora de preparar as defesas, não apenas do império, mas de seu próprio coração, vulnerável diante do inesperado. E enquanto os passos dela se afastavam rumo aos aposentos, o ar pesado da verdade e das mentiras não ditas preenchia cada centímetro da biblioteca silenciosa. A noite agora tornava-se arena de segredos, promessas e traições, e no centro de tudo, o sheik. Bilionário, um homem que sabia que, para salvar seu legado, precisaria enfrentar não só suas sombras, mas também as chamas de um amor que nunca imaginou ser possível. Mas então, um sussurro abafado alcançou a porta trancada da biblioteca. Uma voz feminina, rouca e cheia de determinação, insuflando um aviso que jamais poderia ser ignorado. Você não conhece toda a verdade, Rashid. Nem imagina o que sua irmã veio realmente buscar. O silêncio conspirou por mais um instante, enquanto o destino do sheik e de seu império se entranhava num jogo onde nada ou ninguém estava seguro. O confronto era inevitável, e dentro daquela promessa corrosiva repousava o futuro da família e do amor que ainda havia entre eles. O silêncio que envolvia a biblioteca parecia mais denso que o próprio clima árido da noite lá fora. Rashid, o sheik bilionário, mantinha a expressão impenetrável, mas seus olhos traíam um turbilhão de emoções conflitantes. Em suas mãos, os documentos amarelados foram cuidadosamente repousados sobre a mesa de carvalho, como se ao tocar aquele papel, tocasse também um fragmento esquivo do próprio destino. A babá, agora cúmplice e guardiã de um segredo capaz de abalar o império, mantinha-se perto, sua presença discreta, porém vital. Havia algo diferente nela naquela noite, uma força silenciosa que o sheik jamais tinha notado antes. Seus olhos castanhos, fixos nos dele, revelavam mais do que palavras poderiam dizer: cumplicidade, receio e um temor compartilhado pelo futuro incerto. É difícil acreditar. Rashid começou, a voz baixa e carregada de incredulidade, que toda essa parte da minha história tenha permanecido oculta por tantas histórias, tantas mentiras. Ela sentiu, respirando com dificuldade, como se o ar do quarto pesasse mais do que o normal, sufocando as esperanças que ainda ousavam existir. Não são apenas documentos, sheik. É um convite, e talvez um aviso. A luz tênue do lustre pendia como uma testemunha silenciosa, enquanto ele aproximava-se da janela alta, afastando as cortinas de veludo bordô, revelando o jardim iluminado pela lua. A brisa fria trazia um cheiro suave de jasmim, contraste com a tensão que carregava como um nó apertado em seu peito. A porta rangeu, anunciando uma nova presença que pareceu descer como uma sombra pesada sobre o pequeno santuário de segredos. Um homem alto, trajando robes dourados que refletiam a luz débil do ambiente, adentrou com passos firmes, cada som ecoando pelos corredores silenciosos. Sheik Rashid, sua voz cortante, atravessou a atmosfera já carregada. Há notícias que não podem ser ignoradas. Uma mulher chegou ao Emirado minutos atrás. Afirma ser sua irmã. Rashid fechou os olhos por um breve instante. O choque silencioso reverberando em seu corpo como um trovão. O mundo que ele criara meticulosamente começava a ruir
diante de fantasmas que julgava enterrados para sempre. Ela exige reconhecimento, sua presença e direitos. Diz que traz comigo um passado que você desconhece. A babá observava cada reação, anotando as pequenas fissuras que o poder inabalável do sheik deixava expor. O medo, a dúvida, até mesmo um lampejo de esperança cautelosa. Tudo preso num jogo perigoso de confiança e traição. Quem é essa mulher? Rashid perguntou, seu tom firme, mas invisivelmente afetado. O nome dela é Layla. Chegou acompanhada por advogados e por um passado complexo. Sua sinceridade, porém, é um enigma que poucos se atrevem a decifrar. Um silêncio tenso pairou entre eles, quebrado apenas pelo som distante e arrastado dos ventos sobre as dunas do deserto. Rashid voltou-se para a antiga mesa, seus dedos passando com nervosismo pelo mármore polido. Se ela pensa que pode abalar o que construí, está enganada. Mas não posso negar que sua chegada traz rupturas e talvez respostas que não desejo enfrentar. A babá aproximou-se, sua voz um sussurro firme. Às vezes, os maiores riscos carregam a semente da salvação, mesmo quando o passado ameaça nossa paz. No olhar que trocaram, houve mais do que palavras. Havia advertência de que a noite estava longe de acabar e que a tempestade já começava a se formar no horizonte invisível daquele palácio dourado. Fora dali, nos corredores vastos, sombras se moviam, intrigas que esperavam para se alimentar do caos iminente. Os nomes sussurrados com medo, as alianças cambaleantes, tudo à espera do desenlace que apenas Layla poderia precipitar. Enquanto Rashid caminhava lentamente para fora da biblioteca, sentiu o peso de um destino renovado pesando sobre seus ombros. A mulher que sempre acreditara controlar tudo, agora precisava confiar em alguém que antes fora invisível. Confio em você, disse ele, encarando-a com uma honestidade rara e vulnerável no brilho prateado da lua. Suas mãos, habitualmente tão firmes, buscaram as dela num gesto quase desesperado por amparo. Ela segurou-a com força, uma promessa, silenciosa, de que não estariam sozinhos naquela guerra particular, mas no coração do palácio, atrás de portas que não se abriam para todos, segredos ainda aguardavam para serem revelados. Segredos que, se derramados à luz, poderiam destruir não apenas aquele império, mas a própria essência de Rashid, sua linhagem, sua honra e talvez seu coração. Assim que a noite parecia mergulhar em um silêncio inquieto, um som suave e cadenciado parecia anunciar o próximo capítulo. O deslizar lento da seda no corredor e uma voz rouca, carregada de arrogância e dor, que trouxe um aviso impossível de ignorar. Vocês não conhecem a verdadeira Layla. O olhar do sheik se voltou imediatamente para a sombra que surgira na porta da biblioteca. Um rosto inesperado, marcado por cicatrizes invisíveis e intenções tão afiadas quanto lâminas. E ali, na penumbra, a promessa do passado fez-se presente, inesquecível e ameaçadora. O jogo estava começando, e ninguém, nem mesmo o sheik bilionário, sairia imune dali. A sombra que se desenhava na penumbra da biblioteca não era apenas uma presença, era um presságio. Rashid ergueu o olhar com uma rapidez quase instintiva, os olhos estreitando-se diante da figura que cruzara o umbral. A mulher que ali estava, Layla, sua suposta irmã, não era aquela imagem frágil que imaginara encontrar. Seu rosto carregava marcas invisíveis,
cicatrizes feitas não de dor física, mas de traições e silêncios prolongados. Os olhos, profundos e carregados de desaforo e uma antiga tristeza, penetravam a alma do sheik bilionário de um jeito que só ele compreenderia. Ela falou, a voz cortante como aço. Você ainda não conhece toda a verdade, Rashid. Nem imagina o que minha chegada realmente traz. A tensão dentro do quarto carregava o peso dos anos que ninguém ousara tocar, dos segredos guardados a 7 chaves. Rashid sentiu o ar faltar-lhe por um breve instante, como se aquela simples frase dissolvesse o equilíbrio que sua vida cuidadosamente mantivera. A verdade? Replicou, a voz firme, mas com um tom que traía a inquietação. Diga-me então, qual seria essa verdade que todo o seu silêncio escondeu até agora? Layla deu um passo à frente. O som do tecido de seu vestido deslizando pelo mármore parecia romper o silêncio como uma promessa de tempestade. Não vim só para reivindicar um nome ou uma herança. Vim para expor aquilo que vocês tentaram. Esconder. A verdadeira história daquela que foi esquecida e que ainda tem um papel vital neste império. Rashid olhou para Babá, que permanecia ali firme, uma presença silenciosa que parecia absorver a atenção e se preparar para o que viria. Ele sabia que qualquer movimento para trás agora seria um sinal de fraqueza para aqueles que espreitavam, esperando pelo menor deslize. Então fale, exigiu, com um misto de desafio e súplica. Mostre o que me resta do passado, para que eu possa finalmente entender se devo temer ou aceitar o que está por vir. Os olhos de Layla brilharam, revelando uma chama que queimava por justiça, ou talvez por vingança. Ela retirou de uma bolsa uma série de cartas envelhecidas e fotografias amareladas, espalhando-as sobre a mesa com uma precisão que não cabia ao acaso. Estas provas, começou ela, não só comprovam minha ligação com você, mas desvendam o papel de algumas mentes poderosas que manipularam e esconderam fatos para manter o império intacto, às custas de vidas e amores sacrificados. Rashid sentiu o peso das palavras como uma punhalada lenta. As paredes douradas pareciam fechar-se sobre eles, sufocando. Enquanto a música distante da festa soava agora como um eco grotesco de uma ilusão prestes a se desfazer. Você realmente acredita que essas histórias irão derrubar tudo o que construímos? Perguntou quase num sussurro que buscava, desesperadamente, reafirmar seu controle. Não acredito, Rashid. Eu sei. A voz de Layla era firme, e naquele instante o desdém que carregava dizia mais do que qualquer palavra. A babá respirou fundo e um passo adiante, a coragem saltando de seus olhos castanhos como uma luz incandescente. Este palácio, este império, sempre viveu sob o véu de segredos. Mas parece que chegou o momento deles se tornarem armas, ou pontes. Da sua decisão dependerá o que será destruído e o que será salvo. Rashid fechou os olhos, sentindo o cansaço pulsar nos seus ossos. Era um homem que aprendera a esconder suas fraquezas atrás de máscaras douradas. Mas diante daquelas mulheres, aquela noite, não havia escudo capaz de protegê-lo da verdade convocada. Layla, disse finalmente, a voz embargada, se o passado que você carrega é tão perigoso quanto afirma, então não podemos simplesmente engolir tudo isso. Preciso saber quem me traiu, quem fez de mim um senhor da ilusão. A mulher sorriu brevemente. Um sorriso amargo que reverberava em cada canto daquela sala silenciosa.
Você verá muito mais do que isso, Rashid. E talvez, quando a verdade atingir o coração do seu império, nada mais seja como antes. Os olhos do sheik se focaram na babá, agora não apenas guardiã de seus filhos, mas guardiã de seu destino. Ela assentiu num gesto lento, consciente da tempestade que se aproximava. Prepararemos nossa resposta, mas saiba que também temos aliados e inimigos escondidos onde menos se espera. No salão principal, as últimas luzes da festa desapareciam numa penumbra crescente. O silêncio dava lugar a murmúrios ansiosos, e o nome Layla se espalhava como uma sombra que ninguém conseguia esquecer. De volta à biblioteca, enquanto o relógio parecia marcar o tempo em espirais lentas, inexoráveis, a porta entreabriu-se uma última vez. Um sopro de vento trouxe consigo um papel dobrado e marcado com um selo que todos ali reconheceriam. O sinal de uma aliança antiga, desconhecida para Rashid. Ele estendeu a mão, segurando o documento que prometia revelar não só quem moveria as próximas peças do tabuleiro, mas qual seria o preço daquele jogo. Seus dedos tremiam, enquanto ele desdobrava aquele pedaço do passado. Seu futuro dependia dele. E, por trás da porta, uma voz trêmula e decidida sussurrou para a escuridão. Não confia em ninguém, Rashid, nem mesmo naqueles que juram amor. O olhar do sheik se endureceu, e naquele instante, no silêncio da noite que parecia oprimir cada respiração, a promessa do império e das paixões proibidas se dissolvia. E fogo e sombra, anunciando a próxima guerra, pelo poder, pelo amor e pela verdade que poderia destruir ou salvar tudo. A biblioteca mergulhou na escuridão, guardando segredos que ainda precisavam ser enfrentados, enquanto o sheik bilionário se preparava para um confronto que ultrapassava qualquer riqueza. A luta pelo seu próprio coração e pelo legado que agora estava em jogo. A penumbra da biblioteca parecia se aprofundar a cada segundo que Rashid mantinha o olhar fixo na mulher que não parava de surpreendê-lo. Layla, sua suposta irmã, trazia consigo um peso que ia muito além das palavras. Seus olhos, intensos como brasas, não permitiam desvios ou hesitações. Naquele instante, o que antes era dúvida se transformava em uma certeza desconcertante. O passado ainda pulsava forte, pronto para reabrir feridas. Há muito fechadas. O sheik bilionário sentiu o ar rarefeito ocupar cada canto de seu peito. A máscara de controle que aprendera a usar havia se tornado frágil diante daquela revelação. Não era apenas a chegada de uma rival inesperada, mas a ameaça silenciosa de um império que podia se desfazer em poeira, com um simples sopro de verdade. Layla rompeu o silêncio, como uma tempestade prestes a cair. Você precisa entender que tudo o que construiu repousa sobre mentiras que muitos querem perpetuar. Minha chegada não é casual, Rashid. É um chamado para a justiça e para a sobrevivência da nossa família. A babá, observando silenciosa, sentiu o peso das palavras reverberar em seu próprio coração. Ela percebia, com uma clareza incontestável, que Rashid jamais fora tão vulnerável quanto naquele instante. Aquele império de ouro e seda, com suas muralhas imponentes, podia ruir pela primeira vez. Mas, ao mesmo tempo, havia ali uma faísca de esperança, uma possibilidade de redenção nas mãos do homem que dominava seu destino e o dela. Rashid ficou em silêncio. O som suave do vento lá fora, movendo as folhas douradas dos palmeira, criava uma trilha sonora quase etérea para o conflito que dilacerava seu espírito. A verdade, que ele sempre empurrou para longe,
agora exigia um lugar no centro do palco, deixando-o à mercê de um jogo perigoso em que não podia se permitir erros. "Mostre-me o que traz, Layla", disse finalmente, a voz rouca, carregada com a gravidade de um homem que sabia que, a partir dali, nada seria igual. "Mas saiba que, por trás de cada mentira que você promete revelar, existe um preço que muitos não estão preparados para pagar." Layla se aproximou da mesa de mogno, os dedos deslizando sobre as cartas e fotografias espalhadas diante deles. Cada papel era um eco do passado, fragmentos de vidas perdidas, de traições ocultas, de amores sacrificados no altar do poder. "Não estou aqui para destruir, Rashid, mas para reconstruir. Mas só podemos fazer isso se encararmos a verdade, por mais dolorosa que seja." O sheik bilionário sentiu o olhar firme da babá, a mulher cujo silêncio lhe fora abrigo em tantas noites de tempestade. Ela não era mais apenas aquela que cuidava das crianças, mas ali, naquele cenário de dramas silenciosos e alianças frágeis, sua presença era uma âncora de força e lealdade inabaláveis. Rashid precisava dela mais do que jamais imaginara. O silêncio que se seguiu foi pesado, quase insuportável. Um confronto entre o que ele era e o que poderia se tornar. Em seus olhos, uma tempestade se formava. Medo, dúvida e um desejo desesperado de preservar o que lhe sobrava de humanidade. A porta se abriu sem avisos e um novo sussurro entrou junto com a brisa fria. Um mensageiro, carregando um olhar tenso e secretos preferidos, trouxe notícias frescas, adicionando camadas novas e perigosas à já densa trama. Sheikh Rashid, a mulher que afirma ser sua irmã, já fez suas primeiras exigências aos conselheiros do Emirado. Diz que veio preparada para retomar o que é seu por direito. A voz do homem ecoou pela biblioteca, quase como um trovão distante, abalando o equilíbrio instável que parecia se formar ali. Rashid inclinou-se contra a mesa, as mãos grudadas no mogno polido, o corpo pesado como se tentasse prender o mundo aos seus músculos cansados. As palavras do mensageiro eram uma ameaça concreta, clarificando que o passado não seria mais um espectro invisível, mas uma força ativa prestes a transformar o presente. Ele ergueu a cabeça e analisou a babá e Layla. Ambas eram peças fundamentais nesse tabuleiro onde a vitória poderia custar tudo. O brilho opaco da lua refletia no rosto tenso do sheik bilionário, realçando as linhas que o tempo e o tormento haviam desenhado com precisão quase cruel. "Se vamos atravessar essa tempestade, faremos juntos", disse ele finalmente, a voz carregada de uma decisão que demorara a se formar. "Mas saibam que não permitirei que ninguém destrua o que ameace minha família, nem mesmo a mim mesmo." No entanto, mesmo aquela declaração ousada não dissipou o peso crescente. Por trás das janelas altas, as estrelas pareciam trêmulas, como se temessem o que estava por vir. Layla fixava nele um olhar que não deixava espaço para dúvidas nem para hesitações. Havia mais do que sangue compartilhado ali. Havia uma força inexorável, uma urgência cruel que poderia abalar todos os pilares da vida que Rashid acreditava controlar. No corredor, uma sombra se movia silenciosa, quase invisível. Alguém que os observava, aguardando o momento certo para agir. Uma sombra cujo toque poderia ser tão frio quanto a traição que estava prestes a ser revelada. E, então, com uma calma inquietante, Rashid sentiu a mão fria da babá fechar-se na sua, como um selo entre eles. Promessa silenciosa,
de que mesmo diante do caos, não estariam sozinhos. Mas antes que pudessem dar o próximo passo, um sussurro inesperado atravessou a porta trancada da biblioteca, onde nada parecia escapar. Vocês ainda não viram nada. O jogo só começou, e as verdadeiras peças estão prestes a se mover. O sheik bilionário ergueu os olhos com um brilho feroz. Choque colocado à prova, a inevitabilidade do confronto e a certeza de que aquela noite mudaria para sempre o destino de todos os que viviam sob seu nome. E enquanto o relógio marcava as horas que nem o ouro, nem o poder poderia deter, a promessa da próxima batalha se desenhava na escuridão, não apenas pelo império, mas pelo que restava do coração do sheik bilionário. A porta da biblioteca se fechou com um clique, quase imperceptível, isolando Rashid e Layla do burburinho distante e das luzes que começavam a se apagar no salão principal. No ar, o perfume de jasmim misturado ao amadeirado dos móveis antigos parecia carregar o peso do destino recém-revelado. O sheik bilionário sentiu o olhar pesado da mulher que até pouco tempo fora apenas a babá, agora sua cúmplice inseparável num mundo onde cada segredo valia mais que ouro. Ela observava Rashid com uma mistura de reverência e pressentimento, sentindo-o pela primeira vez vulnerável. Aquele homem imponente quebrado diante da força da verdade que Layla trazia. O ar se tornava denso, quase sufocante. Não havia mais espaço para a fachada de poder absoluto. Layla afastou-se da mesa com uma segurança incomum, seus passos ritmados no mármore, ecoando baixo na imensidão da biblioteca. Você precisa se preparar, Rashid. Não será só sua irmã que virá atrás do que lhe pertence. Outros dentro do seu círculo, aqueles que temem perder suas posições, já se mobilizam. Rashid ergueu a mão, fazendo um gesto para que ela parasse. Seu olhar, antes vazio, se incendiou numa determinação feroz. Nunca permitirei que destrua o que construí. Mas se essa verdade pode salvar, ou ao menos redimir algo perdido, lutarei até o último suspiro. A babá, que até então permanecia em silêncio, aproximou-se e tocou levemente o braço dele. Seu toque, firme e sereno, foi um lembrete silencioso de que ele não estava só. Havia ali uma lealdade inabalável, uma fortaleza que vivora nas sombras, agora iluminada pela necessidade. O sheik bilionário voltou-se para as cartas envelhecidas. As palavras escritas com tinta desbotada eram testemunhas de um passado doloroso, de uma família dilacerada por interesses e traições sutis. Lá havia nomes que Rashid julgava enterrados para sempre, alianças quebradas, promessas não cumpridas, tudo consumido pelo fogo da ambição. Preciso que preparem uma reunião com os conselheiros mais próximos. Layla, vou precisar da sua ajuda para garantir que ninguém vaze nossos movimentos. A guerra que se aproxima não é só contra ela, mas contra todos que se escondem nas sombras. A firmeza da voz contrastava com o tumulto que crescia dentro dele. Ela assentiu, sem hesitar. Já antevei essa movimentação. Posso indicar aliados confiáveis, e também quem devemos manter sob vigilância. O silêncio voltou a reinar entre eles, desta vez carregado de uma tensão elétrica inquietante. Lá fora, o deserto parecia um guardião impassível, silencioso e distante, enquanto dentro daquele palácio, cada gesto e palavra viraria arma ou escudo. De repente, um sussurro cortou a quietude como uma lâmina. O som veio do corredor que levava ao salão, e mesmo abafado,
Rashid sentiu o peso daquela voz que parecia ser a materialização dos perigos que o cercavam. Vocês acham que compreendem o que Layla representa? Estão apenas arranhando a superfície. A voz feminina tinha um tom zombeteiro, recheado de um rancor antigo. Rashid virou-se com rapidez, o corpo reagindo a um instinto que lhe salvara mais vezes do que poderia contar. A porta se abriu lentamente, revelando uma sombra alta que parecia dominar o corredor. Era Sama, conselheira de confiança do sheik, mas naquela noite sua expressão mostrava algo além da lealdade. Era uma mistura de conflito e ameaça velada. Layla não é só uma irmã desaparecida, disse Sama, com os olhos faiscando entre a raiva e o medo. Ela é um catalisador de mudanças que muitos desejam impedir. Precisamos ser rápidos. O império que vocês conhecem pode ruir antes que percebam. Rashid sentiu uma pontada amarga. Aquela mulher que, onde quer que fosse, dividia opiniões e corações. Era um enigma no jogo de poder que habitava seu mundo. Ele fitou Sama com intensidade. Confio em você, Sama. Mas se alguém tentar trair esta casa, pagará o preço da própria ruína. A tensão naquele instante era quase tangível. Cada respiração pesada e carregada de expectativas. A babá, que agora caminhava ao lado de Rashid, sentia seu coração bater com força, não mais apenas por medo, mas pela estranha certeza de que aquela aliança, tão improvável, seria a única capaz de atravessar a tempestade. O relógio antigo na parede marcou uma nova hora, anunciando o progresso do tempo que não perdoava deslizes. Cada minuto que passava aproximava Layla da sala onde a verdade ia escapar das sombras, e com ela o destino de todos que viviam sob o olhar rígido do sheik bilionário. Ainda assim, o maior perigo talvez não estivesse fora, nos corredores do poder, mas entre aqueles que prometiam lealdade incondicional, capazes de transformar a confiança em traição a qualquer instante. No momento em que Rashid fechou os olhos por um breve instante, sentiu o toque frio da babá nas suas mãos. Um gesto silencioso de firmeza. Mas quando os abriu, um papel desconhecido, esquecido sobre a mesa, tremulava sob a luz tênue. Era um bilhete, escrito com uma caligrafia elegante, mas cheia de ameaças veladas. Rashid, conheço seus segredos mais sombrios. Prepare-se para ver tudo que construiu transformado em cinzas. Ninguém está seguro. Nem você, nem ela. O sheik bilionário engoliu em seco. E ali, no silêncio cortante da biblioteca luxuosa, a promessa se fez clara. A guerra que se aproximava não seria apenas pelo poder, mas pela alma de cada um daqueles homens e mulheres mergulhados em um império de ouro, paixão e traição. E naquele instante, Rashid soube que o verdadeiro inimigo talvez estivesse muito mais próximo do que imaginava. O silêncio que se instaurou na biblioteca parecia pesar mais que qualquer tempestade do deserto. Rashid, o sheik bilionário, sentiu seu peito apertar enquanto observava Layla, a mulher cuja presença ameaçava rasgar o véu cuidadosamente construído de seu império. O ar denso carregava o odor do pergaminho antigo, misturado ao perfume de jasmim que escapava dos vasos de porcelana, criando uma atmosfera quase irrespirável de tensão e antecipação. Layla era um ícone de silêncio revoltado. Seus olhos profundos brilhavam com uma combinação letal de dor e determinação. Cada passo que dava ao se aproximar da mesa parecia ecoar entre as paredes douradas, carregado de uma gravidade que Rashid não ousava ignorar. Aquele confronto, esperado e temido ao mesmo tempo,
Era o prenúncio de uma guerra que não tomaria apenas terras ou riquezas. Tomaria corações e almas. Você sabe o que estou trazendo, Rashid, disse ela com voz firme, mas que carregava um fio de exaustão. Não vim para encomendar disputas ou lançar acusações vazias. Isso aqui, espalhou as cartas e fotos antigas sobre a mesa. É a verdade que eles quiseram enterrar. A história daquilo que nos roubaram, da família que nos desfez. O sheik bilionário inclinou a cabeça, seus olhos revelando uma luta interna. A arrogância e o poder que sempre exibira pareciam vacilar diante daquela avalanche de segredos. E você acredita que essa verdade pode salvar este império? Ou pretende destruí-lo de vez? Layla não desviou o olhar. A verdade não escolhe tempo nem lugar, Rashid. Ela apenas existe. E nós, quem a encararmos, temos o poder de nos libertar, ou de afundar neste mar de mentiras. O brilho prateado da lua invadiu o aposento, delineando as linhas duras do rosto do sheik. Ele sentiu o frio da noite entrar sob a pele, penetrar até os ossos, como se a própria essência daquela casa tremera diante da iminência do que estava por vir. Algo dentro dele era moldado entre a esperança e o medo. Uma luta de forças que apenas o amor e a traição poderiam resolver. A babá permaneceu ali, silenciosa, mas firme. Seu olhar traduzia a complexidade de quem carrega um segredo, e mesmo assim não está disposta a desistir. Era um farol de resistência para Rashid. A única amizade incólume naquele mundo onde alianças se desfaziam em suspiros e olhares calculados. O estalo da porta ao abrir-se fez a atenção se voltar mais uma vez. Sama, a conselheira fiel, mas agora também dúbia, entrou no ambiente com um semblante carregado. A sombra da noite parecia lhe conceder uma aura ainda mais enigmática. Vocês acreditam mesmo que controlarão esse fogo antes que ele consuma tudo? Sua voz feriu com a sinceridade cruel das palavras não ditas. Layla não é a única peça neste tabuleiro. Há forças que operam nas sombras e que já se moveram. Quanto mais tentamos proteger o império, mais ele se mostra vulnerável. Rashid apertou os punhos sobre a mesa, a madeira polida ofuscando momentaneamente o brilho de sua determinação. Sei que a traição espreita entre as paredes deste palácio, disse, mas não permitirei que ela nos destrua, nem enquanto eu respirar. Sama espreitou, quase sorrindo com um misto de admiração e aviso. Você sempre acreditou que o controle era absoluto, mas alguns jogos só terminam quando todas as cartas são jogadas, e eu não duvido que serão reveladas até as mais sujas. Layla lançou um olhar rápido para Sama. Um silêncio agressivo se formando entre as mulheres. Rashid percebeu que aquela aliança era tanto uma bênção quanto uma armadilha. Um campo minado onde cada passo precisava ser medido com precisão mortal. O relógio antigo, pendurado na parede, marcava cada segundo com um som pesado, como os batimentos de um coração prestes a romper. O drama se desenrolava à luz opaca da lua, enquanto o império que Rashid lutava para preservar começava a mostrar suas rachaduras invisíveis. Então, um bilhete deslizou sobre a mesa, aparentemente esquecido até aquele momento. Rashid estendeu a mão com um misto de curiosidade e temor. A caligrafia elegante contrastava com o tom ameaçador que carregava. Rashid, vocês conhecem seus segredos mais profundos. Não será possível manter nada escondido nesta guerra. Prepare-se para a queda do que acreditava ser inabalável. Nem você nem Layla estarão seguros. O sheik bilionário fechou os olhos, sentindo o peso do aviso como ferro em sua alma.
A mulher que antes era somente uma sombra ao seu lado, tornava-se agora o braço direito que sustentaria a tempestade que viria. Estamos cercados, mas não estamos sozinhos, falou a babá, com uma firmeza que parecia conter o próprio deserto em sua voz. Tocou delicadamente sua mão, um pacto silencioso de proteção e lealdade que não admitia falhas. Rashid assentiu lentamente, decidido a enfrentar aquele inimigo invisível que ameaçava não só seu império, mas cada parte frágil de si mesmo no processo. Ainda assim, quando todos pensavam que o ar não poderia ficar mais carregado, um som abafado proveniente do corredor chamou a atenção. Um sussurro rouco, vindo de um passageiro esquecido, ecoou na entrada da biblioteca. Vocês estão brincando com fogo, e ele está prestes a queimar tudo. O olhar do sheik encontrou o da babá, ambos entendendo que a próxima batalha ultrapassaria os muros do palácio e as sombras do passado. Era um chamado para um confronto inevitável, onde o poder, o amor e a traição se entrelaçariam para selar o destino de todos. E naquela noite, o sheik bilionário sentiu que, por mais ouro que tivesse, nenhuma palavra ou gesto poderia apagar a chama que agora crescia no horizonte. Uma guerra onde cada segredo desvelado seria uma facada no coração do império que ele tanto amava, e talvez na própria alma que acreditara ser impenetrável. A luz fraca da manhã começou a entrar pelas janelas da biblioteca, projetando sombras suaves sobre os móveis antigos e o tapete de fios dourados. Rashid, o sheik bilionário, repousava a carta no centro da mesa de carvalho, sentindo, pela primeira vez em muitos anos, um peso menos sufocante no peito. Laila está ao seu lado, o olhar firme, mas agora sereno. E a babá, cuja presença silenciosa era uma fonte irrevogável de força, sorriu discretamente, aliviada. As palavras reveladas naquela noite decisiva haviam aberto uma ferida profunda, mas também um caminho inesperado para a verdade e para a união que o império precisava. Rashid sentiu o ar vibrar com um novo propósito, o passado já não uma âncora imobilizadora, mas o aprendizado que os levaria juntos a um futuro reconstruído. Ele se levantou lentamente, encarando as duas mulheres que agora eram a sua aliança mais valiosa. Nada terá mais valor que a sinceridade daqui para frente, disse com voz firme, porém carregada de emoção. O poder sem a verdade é vazio. Laila respirou fundo, o rosto iluminado por uma determinação renovada. É hora de revelarmos tudo, Rashid. Não só para proteger o que construímos, mas para curar as feridas antigas da nossa família e de nosso coração. O silêncio que se formou foi preenchido pelo som distante do palácio despertando, sussurros de corredores, passos suaves e o tilintar das primeiras xícaras de café servidas. Lá fora, o deserto parecia suspirar. O sol nascendo além das dunas douradas com uma promessa silenciosa de renascimento. Rashid olhou pela janela, sentindo a brisa fresca acariciar seu rosto com a delicadeza de um novo começo. A vastidão do horizonte era um convite à coragem, e de mãos dadas, com aquelas duas mulheres que lhe mostravam novas formas de amar e confiar, ele sabia que aquele era apenas o início da verdadeira jornada, enquanto eles caminhavam pelo corredor que levava ao salão principal. O ar mudou. Uma leveza inesperada pairava entre as paredes douradas. Os conselheiros e os familiares, que dias antes conspiravam nas sombras, agora examinaram Rashid com um olhar diferente, um misto de respeito e esperança.
sabiam que seu líder havia renascido da prova mais dura, mais humano e mais forte do que nunca. A verdadeira Layla, revelada não apenas como sua irmã, mas como uma força vital para o que ainda poderia crescer, aproximou-se dele. Seus olhos encontraram-se num instante eterno, onde palavras não eram necessárias. Aquele olhar carregava perdão, reconhecimento e a promessa de uma aliança sincera. A babá, que outrora era uma presença invisível, agora caminhava segura ao lado deles. Rashid apertou sua mão, num gesto carregado de gratidão e compromisso, celebrando o elo que ultrapassava qualquer título ou status, um amor silencioso que se tornara imprescindível. Naquele momento, as paredes do palácio não guardavam mais segredos que pudessem destruí-los. Ao contrário, eram testemunhas de uma nova era, marcada pela coragem de enfrentar o passado, a sabedoria para perdoar e a determinação para reconstruir. Lá fora, o sol despontava no limiar do dia, tingindo aquele vasto mundo de tons quentes e dourados, como um lembrete de que, por mais áridas que sejam as noites, a luz sempre renasce. Rashid suspirou profundamente, sentindo que as correntes invisíveis da desconfiança e da dor finalmente se quebravam. Seus olhos brilharam, com a promessa silenciosa de que, agora, o amor verdadeiro e a verdade caminhariam lado a lado. E ali, naquele instante imortal, o sheik bilionário soube que, por mais alta que fosse a torre de ouro onde se sentava, o que realmente sustentava seu império era a coragem de amar e a paciência para se reinventar. Como um deserto que floresce, capaz de nunca perder a sua essência, mesmo após as tempestades mais ferozes. Finalmente, em meio ao brilho suave da manhã e ao silêncio pleno que só a definitiva paz pode trazer, Rashid deu o primeiro passo para um futuro onde os segredos não mais os separariam, mas os uniriam em um laço indestrutível de esperança e amor. E assim, sorrisos honestos e promessas silenciosas, a saga de Rashid e daqueles que o amavam chegou a seu desfecho, um final onde o poder verdadeiro repousava não no ouro, mas na força do coração restaurado.